Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a enfermeira Vanessa, consultora de emagrecimento e saúde, através da jornada Viva Mais Leve. Para você que já me conhece, sabe que eu trago sempre temas relacionados à obesidade, ao emagrecimento, à cirurgia de redução de estômago e como eu posso te ajudar nesse processo de transformação, para que você deixe de ser uma lagartinha, entre no seu casulo, se transforme virando uma linda borboleta e possa sair borboleteando por aí pelo resto da sua vida. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de hipertensão arterial. Qual a sua relação com a obesidade? O quanto o excesso de peso pode contribuir para a formação e o aparecimento dessa doença que hoje impacta a vida de milhares de pessoas em todo o mundo e principalmente no Brasil. E aí, você sabe o que é hipertensão arterial? Não? Então eu vou contar para você. Cerca de 36 milhões de pessoas sofrem de pressão alta no Brasil. Você sabia disso? É um número bem alto, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse número afeta não só adultos, mas também crianças e idosos. Lembrando que os adolescentes também podem ser atingidos, principalmente com o estilo de vida que nós temos hoje. A hipertensão arterial, ou mais conhecida como pressão alta, ela é a principal causa de doenças no coração, nos rins, no cérebro, além do entupimento de artérias e veias e também de diminuição na visão, isso mesmo. A pressão alta ela pode alterar inclusive a sua acuidade visual, a sua qualidade de visão. A pressão alta, hipertensão, não tem cura, é uma doença crônica. No entanto, ela pode sim ter o seu controle e ser melhorada através da redução do peso. Como que ocorre isso, Vanessa? Como é que funciona na pressão alta, na hipertensão arterial? Então, eu poderia dar uma explicação talvez muito mais técnica relacionada à explicação do que é pressão alta ou hipertensão. Mas o importante é que você entenda como acontece, a forma de acompanhamento, isso vai fazer a diferença na sua saúde e a relação disso com a obesidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a pressão média normal estaria entre 120/80. Isso significa, ou vulgarmente dizendo, uma pressão 12/8. Outras instituições, em nível nacional e internacional, podem ter padrões diferentes e considerar outras pressões como dentro do ideal ou do normal. No Brasil, nós começamos a nos preocupar e a entender que uma pressão superior a 13/9, 14/9 já é considerada um caso de hipertensão desde que ela seja constante, tá? Existem alguns fatores de risco para pressão alta e você deve estar se perguntando quais são. São fatores que aumentam a chance da pessoa desenvolver a doença. Vamos ver um pouquinho de quais são esses fatores e também do que você pode fazer para estar evitando a hipertensão arterial? Bom, o primeiro ponto e o ponto que a gente vai abordar é com relação à obesidade e ao sobrepeso. Afinal de contas, é o nosso foco, né? Toda vez que você está acima do peso, você, querendo ou não, você aumenta a sobrecarga em cima do seu organismo. Você acaba tendo que exceder as funções do seu corpo e dos seus órgãos e isso pode sim trazer a hipertensão arterial. Cerca de 70% dos homens e 61% das mulheres que possuem, que têm hipertensão arterial, são obesos. Você sabia disso? É um valor alto, né? É uma doença que acompanha muito de perto a hipertensão. Então, a obesidade, ela favorece o surgimento de várias doenças crônicas, entre elas a hipertensão arterial. Outro fator de risco, e que também anda muito próximo da obesidade, é o sedentarismo. Praticar exercícios físicos contribui de uma maneira geral para a diminuição da pressão arterial, além de aliviar o estresse, evitar o ganho de peso e também para diminuir outros fatores. A gente faz questão de frisar isso, por quê? Porque a atividade física, ela não só reduz e diminui a pressão, como também o risco de você se manter em obesidade e no sobrepeso. Então uma coisa, anda juntinha com a outra. Além disso, o consumo de sal também pode influenciar no surgimento da hipertensão arterial, isso mesmo. Normalmente a gente gosta ali de colocar um salzinho na comida, aquela, né? A pessoa que gosta, coloca o salzinho na comida, o salzinho na salada, e ali consome muito embutido, muito miojo, produtos industrializados. Normalmente tem um volume de sódio, né, muito mais alto do que o que a gente deveria ingerir diariamente. Isso tudo favorece para que a gente ganhe peso, para que a gente retenha líquido e, consequentemente, através desses fatores, acabe desencadeando a hipertensão arterial, tá? O sugerido, né, o que a Organização Mundial de Saúde, o que as instituições, nutricionistas, pessoas especialistas em alimentação sugerem pra gente, é que o nosso consumo diário de sal seja de aproximadamente 5 gramas durante todo o dia. 5 gramas é aquele pacotinho de sal, sabe?
Na verdade, o que a gente percebe? Que muitas pessoas utilizam aquele pacotinho de sal, às vezes, em uma única refeição. Então, além do todo o sal que já é utilizado no preparo do alimento, além do sal dos embutidos que a gente acaba consumindo em casa, dos produtos industrializados que são de fácil acesso, mais rápidos, na correria do nosso dia a dia, a gente ainda acaba colocando mais sal no tempero durante a alimentação. Isso faz com que o nosso organismo ele retenha líquido e, consequentemente, suba a nossa pressão, apareçam os casos de edema, de inchaço. Então, evite, reduza o sal da sua alimentação. Outro fator também que pode desencadear a pressão alta é o estresse. Isso mesmo. Nós vivemos em tempos difíceis, em tempos de correria, onde a nossa vida ela é composta de rotinas e uma atividade em seguida da outra, com um alto nível de cobrança. E, querendo ou não, o estresse ele é um fator desencadeador tanto da obesidade por compensação, né, quando a gente fica muito estressado, acaba comendo um pouco demais, como também para a hipertensão arterial. Por quê? Porque através do excesso de trabalho, angústias, preocupações e a própria ansiedade acabam contribuindo para o estreitamento das paredes dos vasos, fazendo com que a nossa pressão suba. Outro fator também que pode desencadear a pressão alta é o consumo excessivo, tá, de álcool. É verdade. Vocês sabiam que existe um limite que a gente entende na saúde por tolerável diário de álcool? Álcool. O consumo diário, né, estipulado e que a gente entende que ultrapassando esse valor pode estar contribuindo para o surgimento da hipertensão. Então, o limite diário estaria em 30 gramas para as mulheres e em 31 gramas para os homens. Os homens têm um pouquinho a mais de tolerância aí, com relação ao álcool. Então, evitem o consumo excessivo de álcool. O consumo excessivo de álcool favorece ao surgimento da hipertensão arterial e não só isso, favorece também a obesidade. Por quê? Porque muitas bebidas alcoólicas elas são calóricas, né? Com isso você ganha peso, fica acima do peso, chega na obesidade mórbida, sobe a sua pressão e daí começam a aparecer outros problemas de saúde também. Além disso, o tabagismo também favorece muito para o surgimento da pressão alta. A nicotina faz o coração trabalhar mais, você sabia disso? É verdade. O que leva ao aumento da pressão arterial e torna a pessoa mais vulnerável a outras doenças cardiovasculares. Então, atenção! Se você fuma, a hora é agora. Pare! O cigarro ele não traz benefício algum. Pelo contrário, o cigarro só vai estar trazendo prejuízos para a sua saúde. Por isso, se fuma, vamos largar isso pra lá, vamos parar. Tem gente que tem o receio e fala, Vanessa, eu tenho obesidade e eu fumo, se eu parar de fumar, eu vou ficar ainda mais obeso. Existe aquele mito, né, de que a pessoa para de fumar e ela engorda. Não se preocupe com isso, se preocupe com o benefício que você vai estar trazendo para o seu corpo, parando de fumar e pensando em eliminar essa nicotina do seu corpo. Com uma boa atenção à alimentação, com os cuidados que a gente vem aqui dividindo com vocês, tudo isso pode te ajudar a sair da obesidade. A obesidade, ela tem sim tratamento, ela tem expectativa, ela tem como a gente obter qualidade de vida através do emagrecimento de grande escala e você não precisa se desesperar. A gente tá aqui para ajudar você, tá? Agora, cigarro, gente, não tem jeito. O cigarro é péssimo para a saúde, ele só te prejudica, além de fazer aumentar a possibilidade de você ter a hipertensão ainda associada à sua obesidade, tá bom? Bom, além desses fatores de riscos que são controláveis, que dependem exclusivamente de você e de mim para evitar, existem também os fatores que não podem ser controlados diretamente. Você sabia? Existem sim. Existem fatores como a idade e o sexo, por um exemplo. Mulheres a partir de 60 anos e homens a partir dos 50, ou melhor, até os 50 anos, costumam ser mais afetados pela hipertensão arterial. A etnia. Vocês sabiam que a hipertensão arterial ela é mais comum em pessoas da raça negra? Pessoas da raça negra ou descendentes acabam tendo uma tendência maior a desenvolver a hipertensão arterial. Isso não significa que você, que é de outra raça, não vá poder estar desenvolvendo a hipertensão, de maneira nenhuma. Nós estamos falando de predisposição, tá, gente? Além disso, tem os fatores de história familiar. Cerca de 90% dos casos de hipertensão arterial são herdados dos pais. É isso aí. Se o seu pai ou a sua mãe já tem pressão alta, significa que você precisa ligar o seu alerta e prestar atenção aos sinais e sintomas da pressão alta para que você possa ter o controle, descobrir cedo e fazer a sua parte. Bom, Vanessa, quais são os sinais e sintomas da pressão alta? A pressão alta, a hipertensão arterial, na verdade, é uma doença silenciosa. Por que isso? Porque ela não costuma provocar reações imediatas, né? No início da patologia. Muitas vezes a pessoa pode estar apresentando pressão alta e não ter sinal e sintoma nenhum.
tá? Isso é muito comum. Inclusive no meu dia a dia, como enfermeira, a gente observa isso. Às vezes a pessoa chega pra gente verificar a pressão, às vezes para um exame de rotina no cotidiano, a gente vai verificar a pressão e a pessoa tá com uma pressão 16/10, por um exemplo, que é um pico de pressão alta, né? Aí a gente conversa com a pessoa, tudo bem? Então aí a pessoa vira e fala, mas eu não tô sentindo nada, né, Vanessa? Tem certeza que isso dá certo? Porque eu não tô sentindo nada. E é exatamente aí que a gente precisa explicar. No começo da hipertensão arterial, pode ser que você não sinta nada. E o quão importante é esse cuidado, essa verificação com uma certa frequência, né, o acompanhamento da sua saúde para evitar que isso aconteça. Uma coisa que é muito fácil da gente observar, principalmente em quem tem obesidade, é que a pessoa vai meio que relaxando na saúde, né? A pessoa passa por fases em que ela evita procurar o serviço de atendimento de saúde porque ela fica constrangida porque ela tem a impressão de que ela vai ser julgada, e com isso ela acaba deixando de lado os cuidados básicos, como por um exemplo, tá verificando a pressão arterial. Então ela não sente nada, ela acha que ela não precisa verificar a pressão arterial e que tá tudo bem, e ela pode estar tendo um pico de hipertensão. Bom, tirando isso, existem alguns sinais e sintomas que podem surgir numa fase mais avançada da doença. E como que seria? Ou também não só numa fase avançada, mas se a pessoa tiver uma alteração, um pico de pressão alta, de elevação brusca, provavelmente ela vai ter sintomas, tá? Então, o que costuma acontecer de uma maneira geral para que a pessoa identifique essa alteração de pressão? Podem ocorrer dores de cabeça. Então, uma pessoa que não tem, que costuma ter dor de cabeça frequente, ou que não tem dor de cabeça e de repente ela tá ali com uma dor de cabeça daquelas bem irritantes, latejantes, normalmente a gente fala, enxaqueca, né? Vai lá, dá uma olhadinha na pressão. Pode ser que não seja, pode ser uma hipertensão arterial, tá? Dores no peito, tem gente que fala, eu tô com dor no peito. É dor no peito, às vezes a pressão alta pode estar desencadeando uma angina, e aí você vai estar com aquela dorzinha no peito. Então, sentir dor no peito, gente, não é brincadeira. Procura um atendimento de saúde, vai verificar essa pressão, vamos fazer os cuidados que precisa para evitar ao máximo as sequelas, tá? Pode também apresentar tontura, pressão, falta de ar, sangramento nasal, tá? Teve sangramento nasal por quê? O ar estava muito seco, eu futuquei alguma coisa, uma espinhazinha no nariz, não. Começa a se perguntar no porquê daquele sinal e sintoma, tá? E aí procure ajuda do médico. Pode apresentar fadiga, sonolência e até vômito. Sabia disso? A pressão alta pode estar trazendo tudo isso. São fatores, sinais e sintomas que podem ser confundidos com qualquer outra doença. Por isso que você precisa conhecer muito bem o seu corpo e estar atento a todos eles, tá? Se você tem um ou mais desses sintomas relacionados, significa que você pode estar tendo a hipertensão arterial. Então procure um atendimento médico, procure uma avaliação com o cardiologista para que ele possa fazer o diagnóstico, indicar o melhor tratamento, tá? E possa estar aí acompanhando a sua saúde. E tem gente que fala para mim assim, Vanessa, eu sou obesa, eu tô ainda com sobrepeso e me questionam com relação à hipertensão arterial, à obesidade e à gestação. Quando eu comento com vocês que o fato de engravidar estando obesa mórbida, é muito mais grave do que engravidar após uma redução de estômago com um emagrecimento em grande escala, tem gente que me pergunta o porquê, né? Então, aqui entra um pouquinho na relação com a hipertensão arterial na gravidez, do porquê a preocupação das pacientes obesas estarem engravidando. Porque normalmente, quando uma pessoa está em obesidade, uma mulher, né, em idade fértil, ela engravida, aumentam-se muito as probabilidades dela desenvolver também a hipertensão durante a gravidez. Isso mesmo. Normalmente, a hipertensão arterial na gravidez, ela atinge cerca de 5 a 10% das gestantes. E é a principal causa de morte materna no Brasil. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque a hipertensão ela se divide em duas formas, isso nós estamos falando de hipertensão arterial na gravidez, que tem uma incidência maior em pacientes de sobrepeso, obesidade, tá, gente? Vamos lá. Existe a pré-eclâmpsia, que geralmente acontece a partir da 20ª semana de gestação e pode causar dor de cabeça, tontura, inchaço nas mãos e no rosto. E existe a eclâmpsia, que é a forma mais grave da doença, a forma mais grave da hipertensão arterial nas mulheres. Pode provocar convulsões, hemorragias, perda da função renal, derrame e até mesmo a morte da gestante. Por isso a preocupação, e quando a gente diz que todo cuidado é pouco, Vanessa, eu fiz redução de estômago, eu vou engravidar, a probabilidade de eu desenvolver hipertensão arterial na gravidez é igual? Não, ela é reduzida, ela diminui. Não significa que ela não exista, tá, gente? A gente brinca e no meu dia a dia a gente até fala que é difícil a gente explicar para profissionais que não são da área da saúde
que na medicina, na enfermagem, na saúde de uma maneira geral, não é matemática, né? Não é 2 mais 2 é igual a 4, né? Existem uma série de fatores que devem ser levados em consideração, que devem ser levados em conta. Então, não é 2 mais 2 é igual a 4 na saúde. Existem vários fatores. Isso pode influenciar no resultado. O que a gente pode fazer? Fazer com que os nossos números na equação sejam o mais redondinho possível para que o resultado lá na frente seja também o melhor possível, tá bom? Ó, existem alguns fatores de risco para pressão alta na gravidez. A primeira, gravidez na adolescência, pressão alta crônica prévia, pré-eclâmpsia na gravidez anterior, diabetes, histórico de doença renal, trombose e doenças como lúpus e esclerodermia, e também a obesidade. Normalmente, exames de sangue ajudam no diagnóstico da pressão alta da gravidez. O tratamento é feito com medicamentos e a gestante pode ser internada para estar fazendo um acompanhamento melhor e também estar preservando a sua saúde e a saúde do bebê. Em alguns casos, as chances da gravidez ser interrompida. Isso mesmo. Infelizmente, quando o caso é muito grave, pode sim estar se optando pela interrupção da gravidez. Mas, nesse caso, o médico precisa avaliar todo o contexto, como risco de morte ou de sequela grave para a mãe ou para o bebezinho, tá? Bom, Vanessa, como é que é feito, então, o diagnóstico da pressão alta, independente se é homem ou se é mulher, se é obeso, se é magrinho? Como que é feito? Como que a gente faz aí o diagnóstico para pressão alta? É recomendado a gente estar medindo a pressão arterial, tá? Ao menos uma vez por ano. O ideal é que seja até mais vezes durante o ano, mas ao menos uma vez por ano, aquela consulta de acompanhamento, tá? Quando você não tem sinal e sintoma nenhum. Porém, quem tem casos de hipertensão arterial na família deve medir ao menos a cada 6 meses, isso mesmo. Então, uma espaçada e uma reduzida de 50% no tempo para ficar um pouco mais esperto com a sua saúde. Para confirmar o diagnóstico da pressão alta, normalmente o médico solicita um mapa. Que é o quê? Que é um exame que monitora a sua pressão arterial durante 24 horas do seu dia, durante as suas atividades. Então você faz o exame, fazendo as suas atividades normais, e ele vai estar acompanhando como a sua pressão, ela oscila durante todo o dia. Então durante o café da manhã, durante o almoço, durante a sua atividade da tarde, o jantar, o dormir, e você deve anotar numa folhinha de registro se você sente alguma coisa durante aquele determinado período do dia. E com isso ele consegue medir se tem correlação com a sua pressão, se você está fazendo picos de pressão alta, de pressão baixa e assim por diante. Com o resultado, é possível saber se o aumento ocorreu porque a pessoa estava tensa quando estava medindo a pressão ou se ela é hipertensa mesmo. Você já deve ter ouvido falar na síndrome do jaleco branco, não? É comum. A gente trabalha com isso e tem gente que entra no ambulatório e vê a gente ali de branco ou de jaleco branco e já começa a ficar nervoso. Tem gente que senta lá e soa, né? Fica assim, nossa, vamos ver a pressão. Porque a pessoa já associa a gente a um problema de saúde e, consequentemente, ela acaba apresentando pressão alta toda vez que ela vai verificar com a gente. E através do mapa, isso diminui, esse risco de ter essa interferência do efeito psicológico acaba diminuindo, porque não tem ninguém verificando a pressão. O aparelho vai ficar ali no braço da pessoa, acoplado durante 24 horas, e ele faz todo o trabalho sozinho, registrando no computadorzinho que a pessoa vai carregar, e o médico faz essa análise posteriormente. Quer ver uma coisa engraçada, gente, que já aconteceu comigo? Eu não vou falar o nome da pessoa, mas tem um paciente que faz um acompanhamento com a gente de pressão, e ele foi lá verificar a pressão. Durante alguns dias, nós começamos a observar que a pressão dele estava subindo. E eu fui e perguntei pra ele, fulano, você tá consumindo muito sal, sua pressão não é alta assim, o que tá acontecendo? Eu sabia que não era uma pessoa que sofria da síndrome do jaleco branco, porque ele já frequentava ali o ambulatório há bastante tempo, e a pressão nunca era alterada, e aí a gente começou a observar esse aumento da pressão arterial dele. E eu falei pra ele, sua pressão não é assim, tem alguma coisa de alterada, tá nervoso. E aí a gente começou a investigar e a conversar com ele o que poderia estar desencadeando a pressão alta. Então, tá consumindo mais sal, tá fumando, tá consumindo muita bebida alcoólica, engordou, tá muito estressado. E a gente começou a fazer muitos questionamentos ali, a gente conversar, tudo, e ele falava, não, Vanessa. Não, eu falo, nossa, não é normal, né? Você não ter observado nada de diferente e tá só com a pressão assim, do nada, sua pressão começou a subir, a gente vai te encaminhar pro cardiologista. Então, você vai passar no cardiologista, vai conversar com ele, vamos fazer uns exames pra gente entender o porquê que a sua pressão tá alta. E ele tava assim, tá bom, né? Meio descontente, porque afinal de contas ninguém gosta de descobrir que tá começando com a hipertensão arterial. E nisso passou. Depois de uns 2 dias depois dessa conversa, mais ou menos, então durante praticamente uma semana nós acompanhamos essa elevação da pressão, encaminhamos ele para o cardiologista e ele continua verificando a pressão ali com a gente todos os dias. 2 dias depois, eu saí do trabalho e fui pagar uma conta, fui fazer alguma coisa no banco
E quando eu saí do banco, que eu olhei assim pra frente, quem tava na minha frente? No final do dia, né, por volta acho que de umas 6 horas da tarde, 6h30, não me recordo bem ao certo, e eu saí do banco, dei de cara com quem? Com o fulano que vai verificar a pressão todo dia. E chuta, o que ele estava fazendo? Ele estava com uma mão com uma latinha de cerveja e na outra um pacote de pipoca. Bom, eu saí do banco e dei de cara com quem? Com o fulano que estava vindo verificar a pressão todos os dias e que tinha me dito que não tinha mudado nada na sua vida, na sua rotina, na sua alimentação, né? Quando eu saí, vi ele estava sentadinho, né, do lado de um colega dele de trabalho e numa mão direita uma latinha de cerveja e na outra um pacotinho de pipoca. Detalhe, aqui a gente tem um carrinho de pipoca na cidade que é muito conhecido, que é famoso e que essa pipoca é maravilhosa. Ela tem provolone, ela tem pedacinhos de bacon e tem sal, molho, tudo que tem direito, né? Enfim, ali naquele pacotinho de pipoca, ele com certeza tinha mais do que 5 a 5 gramas diárias e o que é aconselhável que a gente consuma de sal no dia. E o fulano tinha me dito ali durante mais de uma semana, né, durante a nossa entrevista, a nossa anamnese com ele, quando a gente percebeu que a pressão dele estava alta, que ele não estava consumindo nem excesso de bebida alcoólica e nem excesso de sal. E eu olhei para aquilo e falei, eu não acredito, né? Será que o fulano tá exagerando no sal, né, e no consumo de bebida alcoólica? E como assim, não tinha como eu não passar na frente, né, da onde o fulano tava. E nisso, eu passei e o colega dele de trabalho deu aquela cutucada nele, assim, meio que desesperado. Fulano, a enfermeira, ela descobriu que você tava mentindo, né? Aí ele olhou pra mim todo sem graça, né, tipo, tentou até jogar a lata de cerveja e o pacote de pipoca pro colega dele, e pra disfarçar, né, eu dei assim, tudo bom, né, não falei nada, fui embora, e aí chegou no dia seguinte de manhã, quem tava lá pra verificar a pressão? O fulano. E ele chegou todo sem graça, meio gaguejando, né? Ainda, eu acho que meio que querendo consertar o negócio, ele me levou um pirulito, chegou lá e falou, eu trouxe aqui um docinho e tal pra vocês, não sei o quê. Entregou pra mim, pra minha equipe ali e tudo. E ele sentou todo sem graça na cadeira e falou, olha, me desculpa, tá? Eu menti pra você porque eu achei que era uma coisa sem importância, eu tô saindo todo dia do trabalho e eu passo ali e eu como um pacote grande de pipoca com queijo provolone, com bacon, com molho, e tomo de 1 a 2 latinhas de cerveja, porque eu tô passando por um problema pessoal e essa foi a forma que eu encontrei pra dar uma relaxada. Então, assim, na verdade, ele tava se auto-sabotando, porque o consumo de bebida alcoólica aumentado e o consumo de sal estava fazendo com que a pressão dele subisse, não a minha. Então, quando ele mentiu pra mim ou quando você mente pro profissional da saúde que tá te atendendo, na verdade você não está prejudicando o profissional, você está prejudicando a sua saúde. Foi isso que ele fez naquele momento. Ele achou que era uma coisa talvez sem importância, talvez não tenha omitido essa informação por maldade, né? Claro, achou que era uma coisa relevante e passou ali desapercebido. Quando ele se deu conta e aconteceu esse fato engraçado, né, que querendo ou não, eu falo que às vezes a gente tem o dedo podre, pega a pessoa no momento ali que ela menos espera, a gente acaba descobrindo as coisas, e ele se deu conta de que aquilo não estava fazendo bem. Então, nós reforçamos a orientação para ele de que ele diminuísse o consumo a ingesta de sal excessivo, diminuísse o consumo de bebidas alcoólicas, repassamos todas essas informações para eles, ainda assim encaminhamos ele ao cardiologista, ele precisou apenas fazer uma mudança no seu hábito de vida e ele conseguiu voltar a pressão dele aos índices considerados normais sem precisar estar entrando com medicação. Interessante, né? Como coisas pequenas podem fazer diferença na nossa saúde. Um outro fator importante é que essa pessoa ela estava começando a ganhar peso também. Por quê? Porque o consumo de bebida alcoólica e o consumo de alimentos altamente calóricos acabam elevando o peso. Então, com uma simples mudança no hábito, ali no comecinho do problema, você pode estar eliminando várias patologias da sua saúde. Bom, Vanessa, como é que eu faço então a prevenção da pressão alta? Eu que já tenho obesidade ou que eu estou com um pouco de sobrepeso, como é que eu posso estar fazendo a prevenção da pressão alta? Os fatores de risco para pressão alta podem ser controlados, né, como a gente já citou anteriormente, são os fatores relacionados à alimentação e ao seu estilo de vida. Para prevenir, basta você adotar hábitos mais saudáveis, como ter uma alimentação equilibrada, evitar comidas gordurosas, frituras, embutidos e produtos industrializados, praticar atividades físicas regularmente, gente, regularmente, não é esporadicamente, né? Manter-se dentro do peso ideal, então, lembra aquilo que a gente vem frisando. A obesidade é um fator de risco quando está associada à hipertensão. Manter-se dentro do peso ideal. Precisamos emagrecer. Lembra, gente? Isso é
questão de saúde, não é de estética, é saúde. Você pode estar diminuindo o consumo de sal, evitando o cigarro, ou seja, não fumar, zero cigarro, tá? Evitar o estresse, como por um exemplo, procurar dormir 7 horas por dia no mínimo, usar técnicas de relaxamento, usar o controle da ansiedade, se for necessário fazer o acompanhamento com uma psicóloga, para estar reduzindo seu nível de estresse, e com isso também os fatores que você pode controlar estarão aí mais próximos de você alcançar um resultado que elimine a pressão arterial num todo. Bom, a pressão alta ela é uma doença que não tem cura, essa é verdade, isso é a nossa realidade. Mas é possível controlá-la e ter uma boa qualidade de vida com a ajuda de medicamentos e mudanças nos hábitos. Nós observamos que, em alguns casos, as pessoas que têm obesidade mórbida ou mesmo a obesidade de uma maneira geral, com outras patologias, no caso, a pessoa tem um IMC de 32 e ela tem hipertensão arterial, né? Quando ela faz uma redução de estômago, ela muda o hábito de vida, ela tem um emagrecimento em grande escala, já foi possível observar que essa pressão ela volta a ficar dentro dos parâmetros considerados normais. Por quê? Porque a pessoa diminui a sobrecarga do organismo. Então, se não existir, né, uma lesão permanente, ela consegue sim voltar a ter a pressão dentro do ideal. Então, a gente fala que é claro que sempre a pessoa vai ter que ter uma atenção especial, né, em observação, vai ter que ter uma avaliação do médico mais a fundo, mas existe sim essa possibilidade da pessoa que tem obesidade após uma redução de estômago ou emagrecimento em grande escala, ela voltar a apresentar níveis normais da pressão. Bom, como é que também funciona o tratamento com medicamento? Tem gente que precisa estar utilizando medicamento para estar fazendo controle dessa pressão, para não ter os picos e aí começar a ter outras patologias. A pressão arterial, o medicamento, né, vai controlar a pressão arterial e diminuir o risco de demais doenças cardiovasculares. Provavelmente, a pessoa que vai usar o medicamento, ela vai, se ela não tiver uma mudança muito grande no estilo de vida dela, na redução do peso, ela vai estar usando esse medicamento para a vida inteira. Por isso que é importante estar seguindo todas as orientações adequadamente e não parar caso a pessoa se sinta melhor e acredite por ela própria que ela não precisa mais. Se não for algo estudado, orientado e recomendado pelo seu médico, você não deve de maneira nenhuma estar retirando a medicação para o tratamento da pressão alta, porque pode ser uma armadilha. Bom, quais são os tipos de medicações que são utilizadas no controle da pressão alta? Existem os diuréticos, que ajudam a estar eliminando o excesso de líquido, os inibidores adrenérgicos, os vasodilatadores diretos, os inibidores de enzima conversora de angiotensina, os antagonistas dos canais de cálcio e os antagonistas de angiotensina 2. Vanessa, o que eu preciso saber disso? Isso é só curiosidade. É só pra você saber que às vezes tem gente que fala, fulano tomou tal remédio, funcionou, eu tomei, não funcionou, eu precisei tomar outro. Exatamente porque existem medicações com funções diferentes, que existem tantas variedades de medicação. E o seu médico que te acompanha, o seu cardiologista, ele vai ser a pessoa indicada para estar definindo qual a melhor medicação para você. O que depende de você? Mudar os seus hábitos, mudar os hábitos de vida, né? Mudar hábitos alimentares e incorporar um estilo de vida saudável é muito importante no tratamento da hipertensão arterial. Evite comidas gordurosas, frituras, industrializados e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Também diminua a quantidade de sal na comida e pratique exercícios físicos regularmente depois de uma avaliação da autorização e liberação do seu médico. Apenas o médico, profissional de saúde, pode indicar qual é a melhor forma de você estar tratando a doença. Então converse aí com o seu profissional de confiança, nunca se automedique, faça a sua parte, reduza o seu peso, tá? De uma maneira adequada, mantenha o seu peso, porque eu digo isso porque tem pessoas que já fizeram uma redução de estômago, assim como eu já, e fizeram um emagrecimento em grande escala da obesidade, independente da forma, e depois acabam relaxando. Emagrece, dá aquela relaxada e volta aí no reganho, às vezes já tinha tido o controle da pressão arterial e volta a apresentar de novo pressão alta. Então, faça a sua parte, cuide da sua saúde, tá? A gente tá aqui exatamente para compartilhar informações de saúde com você, para que você tenha qualidade de vida, bem-estar, alcance a sua melhor versão de si mesmo, tá bom? E tamo junto. Você que tá querendo mudar seu estilo de vida, a sua saúde, ter um emagrecimento saudável, contínuo e a longo prazo, vem borboletear com a gente. Vamos transformar essa lagartinha numa linda borboleta para voar, tá bom? Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, críticas, fique à vontade. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esquece de curtir o nosso vídeo, de compartilhar se você achar que essa informação pode ajudar alguém, tá bom? E de estar seguindo a gente. Até mais, pessoal!